Deus seja louvado. Procurei fazer um vídeo diferente, a qual vou mostrando palavras, cada palavra e dando explicações, né? E sentidos nas palavras. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Vocês estão comigo nessa? Primeiro eu vou entrar em questões sobre coisas materiais e espirituais. E também, mas primeiro eu vou entrar no conceito da tribulação. Então vamos lá. Do conceito de que a pessoa fala assim, muitos falam, né? Que o crente nasceu para sofrer. Sim, naquela época, meu irmão, o povo não tinha tempo tanto para pensar em coisas materiais, em crescer, porque ali tem uma sentença que estava já desde Daniel, que cairia sobre aquelas gerações, aquele povo lá. Então, o que foi profetizado? Que haveria uma tribulação que nunca houve e nunca haverá. Que haveria que quem está no monte não desça. A gente entendemos que é para o fim do mundo, mas a tribulação que aconteceu naquela época lá foi profetizado. Então, naquela época, o povo só tinha que pensar mesmo nas coisas espirituais mesmo, porque não dava tempo para buscar o material. Por quê? Porque a qualquer momento poderia morrer. Mas Deus estabeleceu nós, né? Deus estabeleceu nós, agora estamos estabelecidos. E como a perseguição de morte não há mais, que hoje tem leis, então voltou. Então nós podemos com certeza enriquecer e Deus nos abençoar sim, meus irmãos. Podemos pensar no material. Podemos, porque se você focar só no espiritual, o que vai acontecer? Sua vida vai ser muito longa, meu irmão. Não vai ter como você só pensar no espiritual. Ah, mas não pode pensar no material. Não, no só não. Por quê, meu irmão? Porque os irmãos entendem que é salvação. Mas a salvação, meu irmão, a gente não sabe o dia que nós vai partir. Precisamos ter uma condição sim, precisamos pensar nisso sim, meu irmão. Isso, a benção de Deus pertence a Deus e Ele dá a quem quer. E ninguém pode falar nada. Não vamos comparar cartas de Paulo como nos nossos tempos. Sim, a palavra é eterna, mas a condição, a explicação lá, que era para o povo buscar incessantemente, por quê? Casa-se como se não estivesse casando. Por quê? Porque a tribulação ia ser grande, muitos povos foram mortos por leões, perseguidos, arrastados, mulheres violadas. Tá entendendo a diferença? Então hoje Deus estabeleceu nós de novo. Cada dia que vai caminhando mais para a paz. Então vamos lá, meus irmãos. A impertinência dos judeus à justiça de Deus. Senhor, dá entendimento em nome do Senhor Jesus. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro? Pois tu que julga, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem.
E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, tesouras a ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber a vida eterna os que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e ira aos que são contencioso e desobediente à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, honra e paz em qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendes lei, mas para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, edificando juntamente sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Aqui nós vemos uma manifestação de Paulo dizendo assim, irmão, que a condição para a vida eterna é perseverar em fazer o bem, procuram glória e honra em corrupção. E para essa pessoa, irmão, é paz. Agora, meus irmãos, nós entendemos outra coisa, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. O que nós entendemos, irmão? Que a tribulação, essa guerra toda, ela vem, irmão, infelizmente por causa de uma desobediência, uma iniquidade. Não vamos ser aqui, eu não vou querer me enquadrar numa coisa que foi estabelecida, que diz que é desse jeito e não é. Aqui diz, irmão, que a tribulação provém da desobediência. A angústia provém da desobediência. A toda a alma do homem, toda a alma do homem, seja crente, judeu, grego, crente. Tá entendendo? Porque a obediência dos mandamentos de Deus, ela concede paz, irmão. Paz. Tem altos e... Qual que são os altos e baixos? Depende, irmão. Depende. Está estabelecido, capaz, é para obedientes. Se está acontecendo de tudo não está tendo paz, é porque, ou seja, que você não está ouvindo a voz de Deus, que Deus está te mandando você não ir, você vai, você falar, você fala. Então isso ocasiona tribulações, irmão. Tá entendendo? Que todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Tem na lei, não tem na lei, vão perecer. Olha lá. Todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A lei, irmão, aqui Paulo escreveu que a lei, você é justificado, você vai ser justificado. Tá entendendo? Primeiro aceitamos a Cristo. Aí fala assim, a palavra de Hebreus fala assim: não vamos permanecer nos primeiros rudimentos do arrependimento, das obras mortas e do batismo. Isso fazemos se Deus permitir, mas queremos obras melhores, porque quando a terra embebede a chuva e produz o seu fruto, se produz espinhos, logo há de ser queimada.
A palavra diz aqui que quando aceitamos a Cristo, as nossas obras têm que mudar. Qual que são as obras espirituais? Qual que são as obras espirituais do mandamento, meus irmãos? Porque o mandamento é a condição do novo homem. Porque Paulo falou que quando veio ali, era para quê? Para aponhar entre dois homens uma diferença, um novo homem com novas obras. Consequentemente, meus irmãos, os gentios eles não tinham instrutores nem rabinos que poderiam ensiná-los alguns métodos do mandamento que poderiam trazer alguma coisa, porque, irmão, se o homem segue a lei, irmão, jamais ele vai deitar com a mulher do teu pai, com a irmã, vai cometer torpeza, vai roubar, vai maltratar, vai xingar, ele vai temer a Deus e amar a Deus, meus irmãos. Então aqui, a condição dos gentios aqui era o que? Veio o Espírito Santo. É um reforço tão grande que precisávamos, irmãos. Então os gentios faziam naturalmente as coisas que são da lei, naturalmente, não tendo eles lei. Para si mesmos são lei, eles, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, porque testificando juntamente sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, o dia que Deus há de julgar o segredo dos homens, que Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Deus procura obras, irmão, que compete com a obediência, porque se você for desobediente aos mandamentos, irmão, uma coisa ou outra vai vir tribulação. Porque Deus estabeleceu o mandamento, é eterno. Deus falou que enquanto houver céu e terra, irmão, houver sol e lua, o mandamento está de pé. Nem o Yud, Deus fala, nem o Yud, se eu me tirar da lei, é a pequena letra do mandamento, é pequena letrinha assim, que isso não pode ser tirado. Quando é tirado uma letra da palavra de Deus, meus irmãos, aí fala assim lá na lei, aquele que acrescentar, aquele que diminuir, Deus tirará o nome dele do livro da vida, meus irmãos. Mas Jesus Cristo acrescentou, Jesus Cristo tirou. Não, ele não tirou nada. O que ele incentivou o povo? Agora, meus irmãos, o reino dos céus está entre vós. O homem não vai fazer mais julgamento, não vai precisar mais trazer dízimo, por quê? Porque agora o reino dos céus está entre vós. Vocês vão elevar o julgamento para Deus. Ninguém vai precisar matar ninguém, ninguém vai precisar mais nada. Mas mandamento é mandamento, esmola é esmola, ajudar o órfão, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar a viúva. Tá entendendo? Se o irmão tem consentimento, ensina e não faz essas coisas, irmão, tu tá reprovado diante de Deus, viu? Tu tá reprovado. Porque o homem que é um homem que tem mandamentos de palavras, ensina, ele tem que visitar os órfãos e as viúvas. Tu tá fazendo isso, meu irmão? Tu cobra tanta coisa de nós. Às vezes a pessoa cobra tanta coisa de nós. Tá visitando os órfãos e as viúvas? Tá? Ou tá deixando só pro diácono? Hã? Tu tá visitando, meu irmão? Tu tá? Não, né, irmão? Não tá, né? Então não vem exigir a palavra de Deus, falar assim, você tem que cumprir a doutrina se você não cumpre a doutrina. Eu vou pegar pesado, meu irmão, agora, porque, irmão, infelizmente, meus irmãos, é assim. Quando fazia com Jesus Cristo, mostrava um ponto que dizia, Jesus, tu não faz isso. Ah, não lava as mãos. Tá bom, eu não cumpro esse mandamento de homem. Agora quero ver vocês agora. Eu não cumpro o mandamento de homem, mas vocês cumprem o mandamento de meu pai, porque vocês faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Hipócritas. Primeiro vocês faz a vontade de Deus, depois você faz outra coisa, meus irmãos. Então aqui a palavra aqui já é sim, sim ou não, não. É o pessoal buscando ver o que está acontecendo, mas não está cumprindo a palavra. Não está dando um bom exemplo para nós. Está perseguindo uma pessoa que já está certo, que está sendo cuidada por Deus, irmão.
Tem teste? E se tem teste? E você está testando eu, mas que hora que você vai me aprovar? Hã? Que hora que tu vai me aprovar? Ô irmão, chega, chega. A palavra diz aqui, já está bem claro aqui. Aqui é vida eterna para os que fazem o bem. Agora indignação e ira e tribulação, os que praticam a iniquidade. Qual que é a iniquidade? É transgressão da lei. Aqui Paulo falou. Mas tem contradições, não tem contradições, irmão. Paulo, ele era um rabino, ele era um fariseu, meus irmãos, tá entendendo? Só que ele estava deturpado. Ele estava deturpado porque ele estava, irmão, é um homem que matou muita gente, ele estava deturpado. Quando ele entrou na graça, meus irmãos, ele teve que se desfazer de muitas coisas. Por quê? Porque ele não tinha a lei real, a lei do Criador certo dentro dele. Porque ele tinha, irmão, muitas tradições humanas e rabínicas que impuseram sobre o cargo dos ombros dele, meus irmãos. Quando soltou isso, ele se sentiu livre. E dá a entender que ele está falando contra a lei, mas ele não está falando, ele está falando das tradições, mandamentos de homens. Mas quando ele fala aqui do mandamento de Deus, aonde ser justificado, porque ele concorda com a lei de Deus. A consciência dele não é só consciência. A consciência dele é o que? É o que ele é. Eu concordo com a lei de Deus, eu quero cumprir a lei de Deus. Mas a minha carne não consegue cumprir. Pronto. Se a sua carne não consegue cumprir, problema é seu. Você tem que cumprir e pronto, final. Se você não cumprir, é tribulação. Não importa se você não consegue, você tem que cumprir. Acabou, meus irmãos. Paulo era um rapino, sim. 10. Era um homem de Deus? Era. Mas não vamos pegar ele e falar assim, exaltar ele lá em cima e falar, não, tudo que ele falou aqui é... Tem hora, irmão, que ele falava dele. É o que eu acho, não o Senhor, o meu parecer. Porque Paulo, ele tinha muitas tradições rabínicas, então ele empunhava algumas coisas que achavam para cada localidade uma condição para poder viver. Era diferente ali com Pedro, Paulo, Pedro, João, Tiago. Então ele trouxe para os gentios, irmão, ele não ia exigir muita coisa dos gentios, mas ele falava. Então ele falava partes ali que ele falava assim, os judeus ele pensa só nas coisas terrenas, por quê? Porque aquele tempo era perseguição. Quem aceitava Cristo perdia o direito de entrar no templo, perdia o direito de entrar na sinagoga, perdia o direito de entrar na família, tinha que sair de casa. E aí a pessoa já não... Então a pessoa que não queria aceitar Cristo é porque queria viver essas coisas. Então Paulo advertiu e falou, essas pessoas só pensam nas coisas terrenas. Mas hoje, meus irmãos, nós não vamos comparar a ocasião que aconteceu lá com o nosso tempo. Nós estamos muito bem, nós estamos aqui, Deus estabeleceu a terra cada dia que passa, Deus está organizando a terra, meus irmãos, Deus está organizando nós. A flexibilidade está aqui, irmão, nós estamos na flexibilidade. Então estamos num mundo que é um mundo que está governado, que tem regras, que o mandamento de Deus já entrou dentro das coisas e que o homem entende o que é certo e o que é errado. Hoje, irmão, não tem tanta perseguição como tinha. Então, o que acontece? Já que nós não temos, já que amanhã nós não sabemos se vamos amanhecer vivo, então não vamos buscar riqueza, meus irmãos, porque amanhã nós não sabemos se nós vamos amanhecer vivo. Aquele tempo era assim. Hoje também pode ser. Mas se nós não buscar a condição, porque hoje tem tanta coisa, tem água para pagar, tem luz para pagar, tem força para pagar, tem coisa para pagar, senão você é despojado, tem aluguel para pagar. Se você pensar como no tempo de Paulo, meu irmão, tu vai perder tua casa e tu vai morar na rua. Vamos comparando a coisa e precisamos de benção. Quanto mais benção para nós, tendo mais condição, mais conforto, aí serviremos a Deus melhor. Não é errado pensar na benção de Deus.
Agora não vem comparar as espirituais com as materiais, porque a espiritual é vida eterna. Agora, se tu tá querendo material, você não, você sabe separar as coisas, você busca o material, mas cumpre os mandamentos de Deus, anda na doutrina, anda no mandamento de Cristo. O que te impede? Não é pecado você buscar o material. Então não vem julgar os povos que buscam o material, que o povo que quer a benção, que o povo que vai lá na lei, porque a pessoa vai lá no Antigo Testamento que tem tantas promessas de benção. E o que tem a ver isso? Deus prometeu, é promessa para nós, é o direito nosso. Tu quer tirar nosso direito de nós ter a benção de Deus, meus irmãos? Vou pegar pesado aqui. Quer tirar nosso direito? Quer trazer nós aqui para a graça e separar do Antigo Testamento? E ainda pega só as cartas de Paulo. Pode ver o que Jesus falou lá. Jesus falou que não vai faltar, vai ter isso, aquilo, Deus vai preparar. Tá entendendo? E aqui você quer pegar nós, jogar nós em Paulo. Que Paulo aqui, o tempo aqui estava extremamente na perseguição aqui. Aqui o povo não tinha pousada certa, meu irmão. Aqui às vezes vinha uma perseguição, a pessoa tinha que partir pro outro lado, pro outro canto. Não vem comparar não, meu irmão. Você tá fora da linhagem. Você tá pregando, exigindo uma coisa que não tá certo. Tu tá pregando tudo errado, meu irmão. Infelizmente, não provém de Deus isso aí que você tá falando, não. Algumas coisas são de Deus, sim. Mas se você entra em questões aí que você não tem entendimento, você erra feio. Porque Deus abençoa assim e Deus dá paz e alegria sim. O que é altos e baixos? Ah, mas é altos e baixos. Não, quando está embaixo é porque teve uma desobediência. Porque Deus promete obediência e felicidade, meu irmão. Não adianta não. Tá com tribulação, então você fez alguma coisa que desagradou o Criador. Falou mal do irmão, falou uma coisa que não era para falar. Infelizmente você está na prova, está na tribulação. Alguma coisa aconteceu. Então seja mais humilde. Tá entendendo? Eu vou encerrar essa palavra aqui, meu irmão, porque eu não tô provado, não tô irado não, mas a palavra é essa, meu irmão. Então não é errado você buscar riqueza não. Deus deu uma oportunidade para você ganhar bem. Deus deu oportunidade para você correr atrás dos seus objetivos, corre atrás mesmo, vai atrás dos seus objetivos, corre atrás mesmo. Mas sabe separar as coisas. Por quê, irmão? O quê? Não tem templo, não tem nada, meus irmãos. Tem templos agora? Tem templos agora? Não tem templo Mikdash agora. Tá entendendo? Não tem o sacerdote para você estar sustentando eles, trazendo lá. Tá entendendo? O mantimento agora vem do mercado. Você tem que trabalhar bem para você poder comprar no mercado. Se fosse no tempo antigo aqui era lavoura. Você plantava e colhia. Então agora você tem que trabalhar, irmão. Entendeu? Não compara, irmão. Não comparar, mas a palavra de Deus vai mudar. Eu sei que alguém vai falar assim, irmão, mas a palavra de Deus não muda. Mas como não muda, meu irmão? O tempo aqui era de perseguição e nós estamos no tempo da perseguição? Não estamos, né, irmão? Então aquele povo não podia pensar em tanta riqueza, não pensar em benção mesmo, na benção espiritual. O povo tinha que pensar aqui na salvação mesmo, buscar o Senhor Jesus Cristo, porque qualquer momento podia vir. E se hoje ele pecasse, afastasse de Cristo hoje e de repente viu uma perseguição, ele estava morto. Perdia a salvação. E aí, meu irmão? Agora mudou tudo, meus irmãos. Não mudou a palavra de Deus, mas mudou, irmão. Mudou a amplicidade, mudou o nosso modo de viver. Hoje não somos mais perseguidos, meus irmãos. Hoje nós podemos buscar, hoje nós podemos ter, hoje nós podemos entrar numa rede pública, num trabalho público. Hoje nós podemos, irmão, entrar até no hospital ser médicos. Podemos, irmão, ser advogados. Podemos, irmão. Tá entendendo? Hoje podemos. Por quê? Porque a lei já não exige mais. A lei lá era que cristão tem que morrer, cristão tem que ser preso. Era a lei. Quem estava lá na autoridade lá era um homem, não era um homem de Deus, irmão. Como naquele tempo a pessoa podia pensar em benção. Então Paulo ele incentivava o povo, pensa no espiritual, busca o espiritual, busca a presença, orar, irmão. Que em qualquer momento podemos ser mortos, somos levados como matadouros à morte, meu irmão. Então não vem comparar.
Tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus aí. Irmão, seja mais flexível, viu? O que é ser flexível? Eu entendo a palavra de Deus. Não leva no ponto da letra, porque se tu levar no ponto da letra, tu não pratica tudo não, meu irmão. Se a gente começar a ver as questões aqui, o que precisa um homem do ministério fazer, tu não faz. Tá entendendo? Tá visitando as casas? Tá indo nas viúvas, tá indo, tá organizando, tá indo pra lá, pra cá, pra lá, ou tá deixando pro povo visitar? Você tá resolvendo causas? Não, né, irmão? Você tá cuidando da sua vida material, né? Porque tu não tá indo, tu tá em casa, tô trabalhando. Então tu tá pensando no material. Tem tempo pra você trabalhar. Você trabalha, à noite então você faz a obra de Deus. Tem tempo, não vem inventar história, não. Porque tu quer ficar em paz dentro de casa. Deus seja louvado, Deus abençoe.